Mateus 17, 7. Tchurum, tchurum, tchurum. Eu não sou mais escravo do medo. Gente, diz assim, olha. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Essa passagem fala de um dia que o Senhor chamou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou eles no monte para orar em particular. E o Senhor se revelou a eles ali no monte. E eles começaram a indagar algumas coisas ao Senhor. E Deus enviou uma nuvem, um clarão muito forte. E Deus falou diretamente com eles. Nesse momento, eles tiveram medo. E se ajoelharam e prostraram em terra com muito medo. E aí Jesus nesse momento veio, que é esse versículo que fala: aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levanta, não tenha medo não, gente. Aí o Senhor falou para eles não contarem sobre essa visão. Eles desceram do monte, foram encontrar a multidão. E aí logo em seguida apareceu eles trouxeram a Jesus. Um homem trouxe o filho que estava lunático, né? E os discípulos foram e não conseguiram libertar essa pessoa. E aí Jesus veio e expulsou o demônio, tal. E aí os discípulos vieram perguntar: Jesus, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu, né, expulsar, libertar esse menino? E aí Jesus falou: por causa da incredulidade de vocês. Por causa, olha, Jesus falou assim, ó. Gente, gente incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Traz o menino aqui. Aí eles perguntaram, Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Por quê? Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Que tem a ver com medo, né? Aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Do que vocês têm medo, né? Essa manhã, e aí eu tava lendo isso e comecei a pensar sobre algumas coisas que eu tenho medo, né? Gente, assim, é engraçado, mas eu tenho, né, não é medo, é pavor de inseto, qualquer tipo de inseto, né? E esses dias uma mariposa, na segunda-feira, né? Uma mariposa visitou a live do pastor, a Ju. E a Ju toda delicadinha. Até achei que ela foi, como fala? Parecida comigo. E aí apareceu depois outra mariposa. Gente, eu confesso pra vocês que se fosse eu acho que eu já teria derrubado as câmeras, teria deixado. Ainda bem que tinha o pastor do lado, né? Que a Ju desapareceu. A Ju desapareceu, ou o pastor desapareceu, alguma coisa assim. Alguém foi matar a mariposa, acho que o pastor, né? E a Ju ficou na live. E foi muito engraçado, né? Eu ri aqui do outro lado nossa, porque eu já me imaginei na cena. Por quê? Porque é algo que eu tenho medo. Não é medo, é pavor. Sim. Barata. Mariposa, coitada, que ela voa meio sem noção, né? Mariposa parece que é meio cega. Mas barata não, até parece que ela é usada pelo inimigo, barata. Ela vai diretamente onde a gente está, né? E, enfim, eu tenho medo de marimbondo, de mosca, de qualquer coisa, gente. Eu tenho... Foi, né, pastor? Foi cruel a mariposa. E eu tenho realmente pavor, né? E eu não sei... Assim, tô falando de uma coisa que aparentemente é simples, mas eu realmente tenho medo. Uma vez aqui na minha casa, eu fiquei trancada, tive que trancar porque tinha umas 6 abelhas do lado de fora ali, eu não sei por que estava chamando elas, eu tive que chamar uma pessoa para vir matar as abelhas, senão eu não ia sair, gente, olha só.
Para vocês terem ideia, que não é brincadeira quando a gente fala. E aí o pastor colocou aqui que ele tem medo do fracasso. Se vocês quiserem colocar, o que vocês pensam agora que dá medo, que vocês têm medo. Pode ser qualquer coisa, gente. Não precisa ser... O que te causa medo? Que você pensa assim e fala, ai meu Deus. Eu tenho medo também do desconhecido, né? Medo de barata. Medo de barata é o mais tenso. Tem gente que enfrenta lobisomem mais forte de barata. É isso mesmo. Isso o devocional de hoje, gente. Olha só, Jesus andava com os discípulos andavam com Jesus, né? Jesus chamou eles em particular, foram lá no monte, o Senhor se manifestou a eles. O pastor Will, gente, a live hoje vai ser bem descontraída, tá? Por favor, pastor, talvez você não consiga editar. O pastor Will disse, tenho medo do púlpito. Tem não, Will, Deus tá tirando, viu? Deus tá tirando, você tá muito bem. Medo de errar, medo de ter medo, medo da solidão. O pessoal tá colocando aqui, ó. E aí os discípulos andavam com Jesus, né? Hoje a gente, lendo as histórias, hoje a gente pensa, né? Ah, pelo amor de Deus, os discípulos andavam com Jesus e ainda assim tinha medo. Gente, o medo é uma coisa que foge do controle, foge. E aí, eu tava pensando sobre isso, né? Que olhando, quando você olha pra tua vida, é igual o pastor falou agora, tem gente que enfrenta lobisomem, mas enfrenta lutas, né? É um sentido figurado. Tem gente que enfrenta coisas tão mulheres, né? Engravidam, enfrentam 9 meses uma gravidez, umas enfrentam parto normal, outras enfrentam parto cesárea, que é muito horrível também, é extremamente dolorido, se recupera, enfrenta isso, enfrenta aquilo, e é isso que a gente está falando, olha o paradoxo, né? E aí enfrenta um monte de coisa, mas tem medo de inseto, como eu. Cássia, tenho medo de muitas coisas, mas o maior é de perder a salvação, minha e da minha família. A Regiane também tem? Barata, mosca, nada de chinelo. SBP e SBP. Ah, tá. Nada que chinelo e SBP não resolva. Ô, Regiane, o problema é que às vezes a barata tá no caminho entre a gente e a arma que a gente vai lutar contra ela, entendeu, Regiane? Terrível. E quando aparece a barata, minha filha, a gente nem lembra de tal SBP. Tenho muitos medos, mas principalmente do novo. Cleci falando. Medo de sofrer. Que mais aqui no Face? O que o pessoal tá falando? A Ana Lúcia falou, hoje tenho medo de não voltar a andar. Ô, Aninha. Fácil não, né? Medo de recomeçar. Gente, tem muitos medos. Temos muitos medos. Mas nessa manhã, o Senhor nos traz uma palavra de esperança. Porque muitas vezes, né? A gente tá brincando aqui, mas tem pessoas que são paralisadas pelo medo. Tem pessoas que não conseguem começar uma faculdade porque tem medo. Tem pessoas que não conseguem ir na feira porque tem medo. Tudo bem que nós estamos ainda vivendo a pandemia, mas temos os cuidados, né? Tem pessoas que têm medo do quê? Tem medo de ir ao hospital, igual eu mesma já falei que eu tenho. Tem medo de tantas coisas que vocês já citaram aqui. Mas a palavra que o Senhor nos dá essa manhã é de esperança. E tirando a parte da barata, dos insetos, coisas que a gente precisa resolver, por exemplo, medo de ir ao médico, é uma coisa que eu vou ter que superar, eu vou ter que ir, porque é uma coisa que eu vou ter que enfrentar o meu medo e eu preciso ir, preciso me cuidar. Ah, apareceu um inseto, uma barata, eu tenho pavor, mas se eu estiver sozinha? Se eu estiver sozinha, eu venho com uma coragem que me dá que eu não sei nem de onde vem. E se eu não fizer, o bicho vai ficar lá, vai se esconder, vai aparecer de novo, não é verdade? Mas e quando é uma coisa que você não consegue
com as suas armas humanas, lutar. Então, isso que a Ana não voltar a andar é algo que não tem como, não tem o que ela fazer, porque aquilo que coube a ela fazer, ela fez. Que foi ir ao médico, que foi se tratar, que foi se submeter. Não é verdade, Ana? E aí, chegou um momento que ela não sabe mais o que vai acontecer no futuro. Ela tem esse medo de não poder voltar a andar, mas nessa manhã o Senhor nos dá uma palavra de esperança, porque quando o Senhor se aproxima, quando o Senhor toca na gente, e quando o Senhor fala com a gente, levanta, não tenha medo. Então nessa manhã o Senhor, Ana Lúcia, o Senhor fala para você nessa manhã. O Senhor se aproximou já, o Senhor já está aí com você. E a palavra que Ele te fala nessa manhã, não tenha medo, não tenha medo. Levanta e não tenha medo. A palavra é dele, não é nossa. A palavra é dele. E aí, não permita que o medo seja maior. Não permita que o medo seja maior. Não permita que a incredulidade seja maior do que aquilo que o Senhor fala. Porque quantas vezes a gente ministra, quantas vezes a gente é ministrado, e eu sou a primeira que falo isso. Sim, verdade, pastor. Coragem não é a ausência do medo, é fazer o que tem medo, né? E nessa manhã, muitas vezes a gente ministra e a gente tá ali, não é que a gente se sente invencível, a gente tá ali crendo na palavra do Senhor, ministrando sobre pessoas, e aí a gente abre um exame, a gente ouve um diagnóstico e o chão, você perde o chão, né? Você perde o chão. E o Senhor falou muito comigo com essa palavra, porque quando coisas impossíveis acontecem, é natural que a gente tenha medo, é natural o desconhecido, né? De repente você abre um exame e aí vê lá um negócio que você nem entende direito, mas é uma coisa que já te apavora, e aí cadê? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Senhor, onde o Senhor está? E passado o susto inicial, passado o medo inicial, passado aquele pavor, olha aqui, minha alma, aquieta, aquieta. Senhor, vem aqui, meu Pai. Olha, está acontecendo isso, Senhor, tem misericórdia. Estou perdendo o equilíbrio, Senhor. Esse medo disso, o medo daquilo, eu tô perdendo equilíbrio, eu não sei o que vai acontecer, tô com medo de fracassar, tô com medo de errar, tô com medo do desconhecido, tô com medo, Senhor amado, dessa enfermidade, medo de se ferir novamente, né, pastor? Então, nessa hora, foi o que eu vivi, gente, tô falando de algo que eu vivi, então, eu acho que o que é importante a gente compartilhar com os irmãos não é que aqui a minha história se sobrepõe sobre o que Jesus pode fazer. Não, eu estou contando só uma experiência que eu tenho certeza que todos vocês também devam ter passado. Então, quando eu vivi esses dias, essa semana mesmo passada, eu vivi algo assim. E aí quando eu tô assim, eu sei que eu tô desequilibrada, sabe? Então eu prefiro ficar quietinha, não falar nada e só orar. Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, olha só, Pai. Isso, eu não estou conseguindo. Cadê minha fé? Jesus, tem misericórdia. Cadê minha fé? Não é verdade? A gente não se pergunta isso? Aí às vezes você fala, Senhor, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ter esperança. E aí você se olha e fala assim, meu Deus, cadê a coragem? Igual Elias, né? Derrotou 400 profetas de Baal e por causa de uma palavra de Jezabel ele correu para a caverna. Quem de vocês aí está na caverna nessa manhã? O Senhor está falando. Jesus já se aproximou de você. Jesus já tocou em você e está te dizendo, levanta e não tenha medo. Sai para fora. Sai para fora, né? Se você sair para fora mesmo. Mas sai da caverna. Não tenha medo nessa manhã. O Senhor pede para você não ter medo. Porque quando Ele se aproxima, a história muda. Então, que nessa manhã a sua incredulidade, você pode até ter medo,
mas que a incredulidade não tome conta de você, porque aí os discípulos tinham acabado, gente, de viver uma experiência fortíssima com Jesus. Eles viram o Senhor, eles viram Deus falar, e Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eles acabaram de viver uma experiência sobrenatural lá no monte, desceram e não conseguiram expulsar o demônio do menino lá, que estava lunático. E aí Jesus falou: gente, por favor, até quando vocês vão ser incrédulos? Então nessa manhã, olha, o Senhor está falando, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, em particular, olha só, em particular, por que a gente não pôde expulsar o demônio? E foi o que eu fiz essa semana que passou, em particular. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Que medo é esse, Senhor? Cadê minha fé? Dá a impressão que você não tem mais fé, não é verdade? Mas o Senhor fala para vocês nessa manhã. O Senhor fala para nós nessa manhã. Porque quando o Senhor se aproxima, quando o Senhor toca na gente, o medo vai embora, a incredulidade vai embora. E aí a gente consegue continuar a caminhada. Amém? A gente consegue cantar, a gente consegue erguer as nossas mãos e louvar e adorar aquele que é o nosso Redentor, aquele que nos fortalece, que nos salva. E é esse Senhor que está se aproximando e está tocando na gente nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor te alcance nessa manhã, e seja qual for a situação que você está vivendo nessa semana, nesse dia, o desconhecido, porque você ainda não sabe, de repente você recebeu uma notícia e você ainda não tem certeza, você ainda não sabe de algumas coisas, você está com medo, mas não permita que a incredulidade tome conta do teu coração. Acredite que quando o Senhor se aproxima, quando o Senhor toca, Ele realmente garante a vitória. Eu não sei qual é a resposta que o Senhor vai te dar. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele saber é o suficiente. E você acreditar também é mais do que suficiente. Ainda que a tua fé, o que Ele disse aqui para os discípulos? Ainda que a nossa fé seja como um grãozinho de mostarda. Gente, que a palavra de Deus não se torne uma reza, que não se torne uma lenda, algo que você decora. Que essa palavra arda no seu coração, para que a incredulidade não tome conta de você. Seja o que for, acredite. Quando o Senhor se aproxima, glória a Deus. Quando o Senhor se aproxima, quando Ele toca na gente, tem diferença. Amém? Não permita que a incredulidade... É nessas horas que a gente perde o chão, é nessas horas que a gente fica vulnerável, porque a mente da gente é uma coisa doida, né? É nessas horas que a gente está vulnerável que vem o inimigo, que vem o inimigo das nossas almas, o cão astuto para querer fazer o quê? Vale a pena nada não, menina. Isso daí, deixa disso, larga de ser besta. Para com tudo. Fica quietinha aí na sua casa, que é melhor, né? Não é isso que vem na nossa cabeça? Ih, para. Não adianta lutar não. Mas em nome de Jesus, que a tua fé se renove nessa manhã, porque é palavra de Deus. O Senhor já se aproximou e já tocou em ti. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Ainda que você esteja morrendo de medo, não permita que o medo vire incredulidade, tá bom? Creia no Deus que tudo pode. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, por falar conosco, Senhor, mais uma vez, Pai. Que o Senhor alcance, Senhor, os meus irmãos nessa hora. Jesus, quantas vezes, Senhor, a gente é acometido pelo medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de errar. Senhor, quantas vezes o medo vira incredulidade, Senhor. E nesses momentos a gente esquece que a gente tem um Deus poderoso. Nessa manhã, Pai, obrigada por se aproximar de nós. Obrigada por tocar em nós, Senhor. E nos lembrar, Pai, que vale a pena ser fiel, que vale a pena, Senhor, acreditar. Porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Espírito Santo, visita os meus irmãos nessa manhã, Pai. Alcance, Senhor, a Ana Lúcia, alcance, Senhor, a Tina, a Dani, a Silene, o Will, Pastor Elias, Leci, Senhor, Regiane.
Oh Deus, em nome de Jesus, o Joel, Pai, alcança esses irmãos que estão aqui, Pai amado, me assistindo. Aqueles outros que assistirão, Senhor, depois, Pai. Essa manhã nós declaramos, Pai, em Teu nome, que nós não somos mais escravos do medo. Senhor, que em Teu nome, Senhor amado, a incredulidade não vai habitar o nosso coração. Que em Teu nome, Senhor amado, nós vamos nos levantar, Pai, porque é o Senhor que nos toca, é o Senhor que fala para nós, que é para a gente levantar e não ter medo, Pai. E só contigo, Senhor, a gente é capaz de vencer, Senhor, tantas coisas que nos sobrevêm, Pai. Em nome de Jesus, Pai, renova em nós a esperança, renova em nós a confiança, Senhor amado, porque vale a pena ser fiel, vale a pena sim, Senhor, estarmos juntos servindo, Senhor, a um Deus poderoso. Nosso lar não é aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos faça lembrar dessa verdade. E que nada, Senhor, nenhum medo vire incredulidade. Que o inimigo, Senhor, não seja capaz de achar brecha, Senhor, na nossa fé. Fortaleça a minha fé nessa manhã. Fortaleça a fé dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Para que nós possamos levantar, nos erguer, Senhor. E continuar a caminhada rumo ao céu, Senhor. Porque nós queremos te ver um dia, Jesus. E falar, Deus, valeu a pena. Obrigada por não nos deixar, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo. Te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus, né? Que o Senhor nos renova a esperança. O Heitor quer dar oi pra vocês, gente. Quer dar tchau, né? Já acabou a live. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus. Gente, beijo.